Porque na prevenção contra incêndio, a gente pensa assim, não é quantas pessoas cabem aqui dentro, é quantas pessoas saem aqui dentro saem daqui de dentro com tempo suficiente. Então, é uma conta um pouco diferente. Aham. No mundo feminino, o que falta é isso, as mulheres, elas terem essa autenticidade e as outras mulheres, inclusive, apoiarem também essa autenticidade. Isso porque, às vezes, a crítica, ela não vem do público masculino. Não. Ela vem do feminino mesmo. Vem. O que deixa de fazer sentido na minha cabeça. No podcast de hoje, eu tenho uma convidada com um assunto super bacana. Uma guria que eu não conhecia e apareceu hoje aqui, Renata. A Renata é engenheira civil. Isso. Engenheira civil, especializada na área de prevenção contra incêndio. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, foi um prazer te conhecer. Eu e Renata, a gente não se conhecia, hoje é o nosso primeiro contato. E eu queria trazer um pouco do teu universo, um pouco do teu conhecimento para dividir com a gente. Eu fiquei sabendo que você é ao mesmo tempo você é uma engenheira civil, mas uma empreendedora, uma empresária, né? Tem o seu negócio. E eu queria que você nos contasse o que você faz, Renata. Claro. Então, eu sou engenheira civil, sou especializada em engenharia contra incêndio, que é uma área, um braço da engenharia, onde a gente faz e cuida das edificações para que elas não sofram incêndio, ou caso tenham algum tipo de incêndio, a gente consiga controlar que esse incêndio seja a princípios, que poucas pessoas morram ou ninguém morra, que o patrimônio continue em pé, enfim. É uma área da engenharia onde a gente cuida disso. Então, quando eu entrei na faculdade, foi o mesmo ano que a gente teve o incêndio da Boate Kiss. Então, você falando aqui, eu já lembra, né? Não tem como, né? É ligado, as duas coisas andam fala junto. Incêndio, fala em espaços, né? E não tem como, né? A gente não lembrar. Exatamente. Foi a partir desse incêndio que a prevenção contra incêndio ganhou uma força muito grande. Ela existia. As pessoas começaram a olhar, né? As pessoas começaram a ter medo. A gente só olha e respeita o negócio quando a gente tem medo, né? Exatamente. As autoridades começaram a cuidar, a prestar atenção. O público em geral também. Sim, a cobrata, né? Bombeiro veio à tona cobrando. As normas existiam. Sim. As normas já estavam... Mas que Isso, desde passavam. 75. Mas não tinha uma exigência tão grande quanto depois da Boate Kiss. E aí, como eu tava entrando na faculdade, eu tava no meu primeiro estágio. Na época, minha chefe falou, olha, já que você não sabe nada, eu teria que te ensinar tudo. E a prevenção contra incêndio tá vindo com muita força, entra você nisso. Não vou gastar alguém pra ficar aprendendo pra te ensinar. Vai você e aprende. Sim. Então, eu sempre brinco que a prevenção contra incêndio foi um amor à primeira vista. Porque aconteceu... Nossa, eu não conhecia, não sabia, não tinha conhecimento dessa área, né? Acho que muitas mulheres... Eu gosto de trazer informação para as mulheres, conhecimento, e acredito que muitas não sabem disso, né? E a engenharia civil, a gente sempre olhava, às vezes, como uma profissão mais masculina, onde a gente encontrava muitos homens no mercado, e é legal ver uma mulher passando isso pra gente. Hoje, a engenharia, ela já tá bem mesclada. É bem legal. Na época que eu fiz também, era um público mais masculino, apesar de ter mulheres. Sim. Hoje não, hoje a gente já vê meio a meio. Sim. Inclusive, quando eu faço treinamento ou alguma coisa no sentido, ano passado que a gente fez uma imersão em São Paulo, a gente tinha 20 mulheres. Olha, que bacana. Todas voltadas para a área da engenharia. E tinha um homem. Então, é muito legal ver, tipo, esse jogo mudando, né? Ver as mulheres estando presente, participando, né, tendo espaço, isso é muito bacana. E a gente conquistou, né, isso é legal. É legal trazer isso à tona e ver como essa força, ela tá crescendo, as mulheres estão vindo à tona, também estão se sentindo confortáveis para tocar o seu próprio negócio, para vir aqui falar, incentivar outras mulheres. E daí você foi para essa área, assim, de repente... E aí, como, né, minha chefe falou isso, eu comecei a aprender, foi um amor à primeira vista, continuei. E quando eu me formei, eu vi que em Cascavel tinha algumas pessoas que faziam. Sim. Porém, não da maneira que eu julgava certo fazer, ou que eu julgava ser o essencial a fazer. Sim. E aí foi quando eu decidi abrir minha empresa. Mas assim, né, imagina, com 24 anos... Você é uma menina, uma guria nova. Com 24 anos, acho que eu tinha 22, tinha acabado de sair da faculdade. E falei, tá bom, vamos abrir uma empresa. Você é autônoma. E aí, criei o primeiro cartão de visita e saí batendo de porta em porta. Oi, tudo bem? Eu sou a Renata, faço isso, se precisar de mim, tô aqui. Sim. Pegava cartãozinho da galera na prefeitura e ligava de um por um. Oi, tudo bem? Eu sou a Renata, toma café comigo.
E aí, acredito que por essa visão, encontrar esse nicho dentro da prevenção que estava sendo Sim. deixado de lado, foi onde a gente teve um crescimento bem bacana. Aí hoje sim, hoje existe uma empresa, existe o CNPJ, existe funcionários, Você existe conseguiu. escritório, né? Hoje daí a gente saiu Aham. daquela ideia do, sou autônoma, tenho um Aham. cartão, me Sei. contrata. Sim. A gente começa com um passo devagar, mas é gostoso, né, quando a gente É. conquista, né. E me diz daí, o que que você atua aqui em Cascavel? Uma obra? O que que, são vai abrir um negócio, você tem que estar lá? É. Qual que é a tua atuação? Como é que você faz é uma fiscalização? É um Igual projeto que você precisa elaborar? É igual você comentou, é um assunto que poucas pessoas sabem, né, normalmente não É, tem nem ideia. Mas não. normalmente assim, ó, por exemplo, aqui vamos usar a sua sala como Uhum, exemplo. Sua sala tá isso, dentro de um edifício. Esse sim. edifício, quando ele terminou de ficar pronto, provavelmente as meninas, que são engenheiras aqui, né, a Carol, a Uhum, irmã dela, sim. elas fizeram um projeto de prevenção contra incêndio, que nada mais é do que o quê? Ver o tamanho desse edifício e ver se ele precisa de, além de extintor, além daquela iluminaçãozinha pequenininha que vai te orientar Uhum, no caso de incêndio, além das plaquinhas que dizem onde está a saída, o que mais que precisa? uhum. Será que a escada tem a largura suficiente para o público que vai estar aqui? Será que ela tem que ser maior? Nossa, Será que a porta atende para todo mundo pra sair? todo mundo sair. Porque na prevenção contra incêndio, a gente pensa assim, não é quantas pessoas cabem aqui dentro, é quantas Uhum. pessoas saem aqui dentro saem daqui de dentro com tempo Suficiente. suficiente. Então é uma conta um pouco diferente. Aham. Então esse projeto ele vai quando tá construindo ou algumas edificações que já estão prontas, esqueceram de fazer, a gente entra para tentar Sim, regularizar. sim. Depois que já tá pronto, igual aqui já existe, a gente pode vir para fazer uma vistoria, ver se tá tudo funcionando. Uhum. Porque senão também o pessoal vem, coloca o extintor assim que finaliza Isso que eu ia te e perguntar, e esquece. ponto, não Ponto, é é só isso. isso. Não, é anual. Tá, e agora você me responde, e existe uma fiscalização? Existe. Uma boa fiscalização? Hoje sim. Hoje Hoje sim. sim. Em 2012, né, quando teve o incêndio, a norma veio muito rápido. Aham. Então, aqui até Cascavel mesmo, a gente teve um baque muito grande dentro do quartel para essas análises, Uhum. porque nem os próprios analistas sabiam cobrar muito, era Aham. tudo muito Sim, novo. porque nunca foi cobrado, né, Exatamente. sempre a nossa mania De ir brasileira de empurrando. empurrando, né, e deixa, o dia que Hum. acontecer a gente pensa, né. E E aconteceu, tiveram que aconteceu. pensar ali de uma maneira rápida. Uhum. E aí isso veio crescendo. Veio crescendo. Em 2019 foi quando o quartel decidiu que iria começar as fiscalizações de uma maneira muito pesada para Uhum. tentar regularizar a cidade como um todo. Eles iniciaram, logo veio a pandemia, então eles seguraram porque as empresas, as edificações, elas eram multadas. Uhum. E eles falaram, cara, pandemia, pessoal já parando, como que a gente vai sair multando ainda? Então eles deram um pause e Aham. retomou em julho do ano passado. Então, desde Ah. julho do ano passado, aí veio fazendo um arrastão, assim. Todo Na mundo que tá cidade toda. irregular, todo mundo que tá sem documento, tá tendo que ir Aham. atrás, tá tendo que verificar. E é legal que a população em geral também ganhou uma consciência disso. Aham, Esse sei. ano teve o seriado da Botkiss, que também foi pra Ia te Netflix. perguntar. Então Isso, muitas trouxe uma perguntas. consciência. Sim, né? Eu falo assim. Eu assisti. É chocante, mas é real, né? Como a gente falou aqui, as coisas. É uma pena que depois de uma tragédia dessa, né? A gente se conscientiza, a gente tinha que se conscientizar antes, né? E levar as coisas mais a sério. E o que você assistiu? Assisti. Assistiu? E o que você pode nos ensinar sobre o que você assistiu ali? É erro? Foi erro? Não estava irregular? Eu acredito que seja uma sucessão de erros. Isso, é um conjunto, É um né? Sim, conjunto. sim, a gente não pode dizer um erro só. E também Foram não sei, assim, vários. se tem uma pessoa específica culpada ou... Sim, Não, eu vejo não que é uma culpa coletiva também, sim, uhum, porque, imagina, faz 10 anos. E aham, hoje, existem lugares em Cascavel mesmo, porque se você for, também estão uhum, todos irregulares. sim, Só que hoje existe norma e cobrança, naquela época não existia não muito. existia. Então também, e você De agora não ter o falando, alvará, nossa, eu não tinha ideia disso. sim, Então, se você fizesse, não, não era por maldade, é porque você realmente não tem esse conhecimento. sim, mas a questão ali que eu falo, Renata, a questão de irregularidade, de dizer assim, estava errado, estava com o alvará vencido, não foi feita a nova fiscalização e foi reaberta. É. Isso não poderia.
né? Na minha concepção, Não. não pode. Na verdade, Só que a precisaria gente sabe ser que não era só seguido. lá, vários lugares. A gente Sempre sabe que foi até assim. hoje é assim, né? Existe, né, essa cobrança. E você acha que isso fortaleceu, isso vem mudando? Vem mudando. É uma tristeza, eu fico muito triste com a situação, porque assim, é uma tristeza que a gente fala, putz, grila, né? Se fosse tudo certo, se fizesse a coisa certa, apenas isso, né? Não, é algo que aconteceu, é algo que ainda acontece. Que ainda acontece. A gente sabe que Uhum. politicagem ainda existe Uhum. e... Não, eu não sei dizer se vai parar de existir, mas ainda tá aí. Ainda existe. Então, Sim. aconteceu, É tudo sempre fazendo do super jeitinho, errado. usando um material que era inadequado, pra às vezes não gastar tanto. O legal é que o quartel, ele é do estado. Então, o quartel, eles têm uma seriedade muito grande. Com eles, dificilmente você consiga dar jeitinho. Pelo menos aqui no nosso estado, eu sei que é incrível. A gente precisava isso em todos os órgãos, né? Mas eu sei a que gente sabe não que depende deles. Não é real, né? Tem muita coisa que passa de onde né? eles conseguem Sim, não depende controlar. só deles, né? Sim. Perfeito. Hoje, então, você vê que tem... A gente pode falar de... que eles realizam um bom trabalho, que a fiscalização tá atuando, tá cuidando. Paraná, eu sei que é muito bom, que é o nosso estado. E aqui em Cascavel, eu falo bastante sobre isso no Instagram, então recebo feedback de pessoas de vários estados. Sim. Eu falo, Cascavel pra mim é o céu. É uma referência. Não tenho problema com nada, eles são muito rígidos, eles levam a sério, fazem fiscalização. Então, aqui eu vejo que tá com uma força muito legal e tem uma seriedade vindo. Mas também não é nível Brasil, né? Não é, né? A gente sabe que não é, mas a gente se conforta um pouco de saber que a gente tem alguém ali fiscalizando, que tem alguém para cuidar, que são pessoas, um conjunto sério, né? A gente só queria isso, a seriedade, né? A competência das pessoas, a responsabilidade, né? Eu acho que é isso que a gente queria que funcionasse em tudo. E eu não estou falando só do bombeiro, eu estou falando de nós seres humanos, né? Porque aconteceu distante da gente, a gente acaba, às vezes, cometendo amanhã o mesmo erro, por dizer, não vai acontecer. E não, é presente na nossa vida e acontece, né? Por uma bobeira, a conscientização, ela precisa ser coletiva, né? Precisa, né? Eu, como responsável técnico, como engenheiro, preciso ter responsabilidade do que eu tô fazendo e cuidar com isso. Você, como usuário, precisa cuidar da edificação que você tá frequentando. Poxa, será que aqui tá seguro? Nossa, olha só, não tem nada de prevenção, tô com receio. Preciso, sei lá, vou cobrar o dono. Falando, nossa, mas por que aqui não tá seguro? O que não tem? Sim. Então, é uma conscientização coletiva. Coletiva, né? E que a gente tem a mania de, às vezes, precisa um extintor aqui dentro e custa 100 e pouquinho, eu não sei quanto que custa hoje, mas eu acho 150 reais. 150 reais. 150 reais e a gente diz, pra que eu vou gastar com isso? Aqui não vai pegar fogo. Não vai pegar fogo. Eu cuido, né? É meu, eu cuido. Então, não vai pegar. E a gente precisa se conscientizar, né? Eu acho que esse é o maior recado, né, Renata? Eu acho que é entender, né? Entender que dentro da prevenção contra incêndio, a gente precisa muito ter essa visão. Não é pra ser bonito. O extintor não tá ali pra ser bonito, ele não tá ali pra ser item de decoração. Ele tá só pra fazer o papel dele de proteger. O papel dele de proteger. É bem isso, né? A gente precisa entender. Renata, eu fiquei sabendo que, além de tudo isso, você tem seu escritório hoje, tem uma equipe, atua no Instagram, né? Divulga o seu trabalho. E também tem um podcast. Sim. Também faz tudo isso. Na verdade, quando eu decidi entrar como autônoma, eu abri o Instagram para divulgar meu trabalho aqui na cidade. O seu trabalho. Tá. Porém, como esse assunto é um assunto bem carente de informação... Sim, eu te confesso, eu sou leiga. Exato. Eu tô falando contigo até procurando as palavras aqui. Mas você não é nem engenheira civil, então tudo bem. Mas dentro da engenharia é um assunto leigo, porque a gente não tem isso na faculdade. Não é um assunto abordado dentro da faculdade. Então, quando eu abri o Instagram, que era para ser exclusivamente para conseguir clientes em Cascavel, por algum motivo ele acabou se tornando a nível nacional. Então, as pessoas de fora vinham me pedir sobre a norma do estado deles, dicas para ensinar. E aí, com isso, teve uma demanda bem bacana pedindo para ensinar a fazer projetos. Porque, como não tem na faculdade, não tem como o pessoal aprender. Eu aprendi errando, fazendo, indo no quartel, perguntando. E aí, foi quando eu decidi criar um treinamento disso.
E aí, passou um tempo, o pessoal falava, nossa, mas não tem conteúdo, não tem conteúdo. Eu falei, tá bom, vou criar um podcast. Aí, comecei a falar do podcast. E nisso, o meu escritório em paralelo também foi ganhando muito nome na cidade, muita força. Te ajudou? Não, foi tudo caminhando, né? É? Foi tudo caminhando ali um nível de crescimento muito bacana, muito orgulhosamente, né? Hoje a gente olha e fala, nossa, que orgulho do que acontece. Isso, né? De como foi. E aí, hoje, então, fica o Instagram, onde eu uso pra normalmente falar com um engenheiro, arquiteto, pessoas que tá tentando entrar nessa área. O Prevcast, a gente também traz um pouco da parte de prevenção contra incêndio. E hoje, a gente também traz um pessoal do empreendedorismo. Sim, que é bacana, não adianta só fazer projetos se não souber gerenciar uma empresa. Perfeito. Então, teu podcast essa linha aconteceu para passar informação da sua área. Hoje aconteceu o Instagram, tudo informação sobre o que da prevenção. E como é que é o nome? Prevcast. Para trazer também conhecimento. Tanto que esse ano que a gente entrou com o projeto de realmente colocar nesse podcast mais convidados e trazer outros assuntos além da prevenção contra incêndio, porque os 2 últimos anos era só prevenção contra incêndio. Fortaleceu, cresceu nessa tua área mesmo. E você se sente realizada? Sim. Muito? Conversar, acho que trazer essa informação, espalhar isso é algo muito... Não sei, traz um sentimento de estar ajudando. Porque como é uma área carente, é uma área que precisa, então sabendo que, poxa, mais pessoas estão sabendo. Que se quiser ler, tem no Instagram pra ler. Se quiser vídeo, tem no YouTube pra ver. Se quiser escutar no carro, também tem como. Sim. Então, quem quiser realmente entender sobre, tem diversas maneiras pra fazer isso, né? Pra fazer. Nossa, muito bacana. É algo que achei muito interessante, porque eu gosto de aprender. Eu falo, eu acho que todo dia é bom a gente aprender, né? Um assunto, aprender coisas, ganhar conteúdo, né? E é bacana saber sobre isso, algo tão sério, né? Algo com muita responsabilidade, e saber que uma menina tá aqui à minha frente, passando tudo isso, tendo essa experiência, esse know-how nessa área. Muito legal, bacana. Obrigada mais uma vez. E... é legal ver o caminho, né? Que tanto a prevenção, a engenharia, o empreendedorismo feminino de uma maneira geral... Empreendedorismo, isso. Ele andou. Porque hoje o público do Instagram, ele é muito mais voltado para mulheres do que para homens. Sim. E mulheres da Nós mulheres somos mais consumidoras, né? Então, e é uma galera engenheira. As minhas turmas normalmente fecha mulheres. Mulheres que estão abrindo escritório, mulheres turmas que você diz em cursos que você dá? Cursos de projeto. De projetos. Sim, Esse ano que a gente criou como se fosse uma mentoria, e daí se tornou um mastermind só para mulheres também. Pela busca que sério? Tá tendo um movimento feminino muito bacana. E esse empreendedorismo feminino aconteceu? Aconteceu. Na tua vida? Do nada. Na verdade, essa coragem. Sim, hoje eu vejo que são coisas que são traços que eles vêm desde pequeno, né? Sim. Tem até um podcast que a gente gravou com a minha mãe, ela falou, nossa, desde pequena a Renata vendia pra comprar o que ela queria. Então eu sempre tive esse feeling, nunca imaginei que ia empreender, nunca imaginei que ia ter um negócio, mas o feeling... E é uma coisa que a gente não fala, né? A gente cresce escutando sobre as profissões e ponto. Empreendedorismo é uma coisa que a gente escuta falar de adulto. Depois você começa e fala, nossa, sério que eu tô empreendendo? É isso, quando né? a pessoa fala, você é empresária. Fala, não, sou engenheira civil. Mas é que... Não, mas né? Verdade, você tem o seu negócio. Você é uma empresária, né? Então, o empreendedorismo, eu falo que ele foi trazendo esses feelings, né? Então, eu fazia miçanguinha pra vender na escola. Aí, eu lembro que na formatura de 8ª série, meus pais falaram, olha, não tem como pagar. Eu falei, tá bom, vou fazer bombom pra vender. Vender? Fazia bombom e saía vendendo. Paguei a formatura de 8ª série. Aí, entrei na faculdade. Da faculdade, já consegui fazer o meu primeiro estágio. Antes de começar a faculdade, já tava no estágio. Na faculdade, a mesma coisa. Fazia trabalho, dava aula pra quem precisava. Mas você era daquela. Sempre tem uma na turma, né? Ativa. Sempre que faz alguma coisa pra eu pagar o que eu queria pagar. Sim, E isso eu fui vendo em várias áreas. Então, ia ter um festival em tal cidade, não tinha dinheiro pra ir. Eu ligava e falava, viu, quantas pessoas eu preciso levar pra eu ganhar meu ingresso? Eles, se você montar uma excursão, você ganha isso. Montei 3 anos de excursão pro mesmo festival. Daí eu ia com tudo pago. Olha! Pós, me formei, foi a mesma coisa. Queria fazer pós, não tinha dinheiro. Falei, quantos alunos eu trago? 10. Falei, tá bom, montei uma turma.
Então, hoje, quando eu olho, eu falo, caraca, é um feeling que ele sempre esteve. Que sempre Por isso esteve. que hoje é E foi bom que muito não, natural. ele permaneceu, ele não morreu. Uhum. Isso é bacana, porque eu vejo a dificuldade das mulheres, porque às vezes a gente tem, ou na infância, ou na criação, ou às vezes uma palavra que a gente escuta e a gente se boicota e Vai perde travando. o rumo. Né? A gente fala, nossa, mas eu era tão boa nisso, nossa, eu podia fazer. Ontem, brincando com meu filho, ele falou, mãe, o que você era boa na escola? Eu falei, em artes. Aí ele falou, mãe, para artes. Eu falei, tô falando sério. Aí eu falei, filho, eu amava fazer, eu amava dançar, eu amava, né? Essa parte eu adorava. Era que estava presente. Mas muitos anos eu anulei isso que eu gostava de fazer, né? Por acontecidos na vida. E muitas mulheres acabam perdendo o rumo, né? E isso eu fico às vezes com o coração partido. Eu consegui, hoje eu me sinto feliz de ter me encontrado novamente e entender que nós mulheres podemos nos permitir, nós somos capazes, nós conquistamos sim muitas coisas, nós somos um papel importante tanto na profissão como na vida pessoal, no papel de mãe, no papel de família. E eu fico às vezes triste quando eu vejo muitas e muitas e muitas mulheres frustradas e perderam. E é legal você contar isso, que você conseguiu seguir o seu caminho. Eu acho que é um processo que várias vezes a gente, sim, recebe, né, palavras. Meu Deus, não, você vai conseguir, Sim. vai fazer um concurso. Aprovações e reprovações. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Principalmente por ser mulher, né, que tem um movimento também que vem contra isso. Tipo, sim. Nossa, mas como é que você vai ter uma empresa? E quando você tiver filho? Você vai fechar a empresa? O que vai acontecer? Então, as pessoas colocam esses empecilhos. Sim. E é muito legal ter essa rede de apoio feminino. O que você faz com o podcast é uma rede de apoio feminino. Sim. Pra incentivar as pessoas a falar, viu, você consegue equilibrar isso. Você consegue. Tem como. Não deixa, sei lá, o que qualquer pessoa falar, entrar. Às vezes você pega, filtra, vê o que você consegue realmente usar daquilo, ou só ignora e tá tudo bem. E tá tudo bem, Continua né? O que eu falo é, se for pra você errar, escuto muito isso de um dos meus mentores, se for pra você errar, erra pela sua convicção. Então, beleza, tô indo, não é pra você ir. Fala, tá bom, mas se eu errar, mas não eu tem quis. problema. Eu fui sabendo que eu podia errar. Eu posso errar, não Tá tem tudo bem. problema, né? Isso é real, Rê, porque esse apoio mesmo feminino, de saber que outras mulheres também passam, ou por histórias parecidas, né? Ou por vidas parecidas, né? E a gente saber que tá tudo bem. Eu posso errar, eu posso me permitir, eu posso me cuidar, eu posso me vestir bem, né? E coisas que às vezes muitas vezes a gente tem a mania. Eu vejo, é claro que os homens também têm seus sofrimentos, mas eu vejo as mulheres que a gente acaba fazendo um boicote e a gente se apega muito ao negativo, uma palavra ou alguma fala de alguém, e isso é péssimo, né? Isso só nos prejudica. Eu acredito que por ser mais sensitivas, a gente acaba... Isso, é verdade, é verdade. Assumindo e sentindo muito mais quando recebe alguma coisa negativa. Mas uma das coisas que eu comento muito... Mas você é super bem resolvida, super segura, você parece. De exatas, né? De exatas é sim e não, sim e não, sim e não. É um pensamento muito lógico. Mas uma coisa que eu vejo que fortalece muito o público feminino é deixar ser... Eu sempre falo, gente, deixa ser quem você é. Tipo, tem essa autenticidade. Eu não preciso caber naquela caixinha que a sociedade em geral fala que eu tenho que ser. Que eu tenho que ser. E tá tudo bem. E isso é algo que foi o que me deu o que me trouxe a força que hoje eu tenho no Instagram, ela veio muito disso. Pelo, engenheiro bem-sucedido anda de salto, terno e nananã. E eu, tipo, cara, eu ando de tênis e colorido. Filhote de Restart. É isso. E essa sou eu. Essa é você e ponto, né? E as né? pessoas, elas vão conectando. Então, e você se sente melhor. É claro. Se eu não gosto de usar salto, eu venho de salto, você já se sente, não sou eu. Não é. Tô usando uma máscara. Isso mesmo, porque eu sinto assim, depois, claro, que eu entrei na consultoria, a consultoria veio para me ensinar primeiro, entendeu? Para depois eu poder ajudar mulheres. E eu vi assim, eu falei, nossa, eu gosto de tanta coisa, eu gosto de peça colorida, eu gosto do acessório, e eu não me permiti usar pela insegurança, né, pelo medo e tudo mais. E depois eu falei, meu, como é gostoso ser a gente.
E eu vou numa palestra, às vezes me perguntam, Mara, você vai de salto? Eu falo, não, eu não gosto de salto. Acho lindo uma mulher de salto, mas eu não sou uma pessoa que tem o hábito e que gosto de usar salto. Eu me sinto muito mais segura no calçado baixo. Então, como que eu vou dar a palestra? Num calçado baixo. Uma que essa sou eu, né? É claro que eu uso o salto quando é necessário, né? Uma festa, algo assim. Mas ali é o meu momento, e ali eu vou falar, eu vou estar mostrando quem eu sou, preciso ir vestida de mim. E aí, ter essa autenticidade traz uma segurança, Traz. Traz um ar, tipo, essa sou eu, e essa tá tudo sou bem. eu. Você não fica inseguro, tipo, nossa, não gostei de você. Fala, tudo bem, Tudo porque bem. essa sou eu. Tem que fazer pra te agradar. Né? Não dá, a gente não é agrada obrigado. todo mundo, né? Então, eu vejo que no mundo feminino, o que falta é isso, as mulheres, elas terem essa autenticidade e as outras mulheres, inclusive, apoiarem também essa autenticidade. Isso porque, às vezes, a crítica, ela não vem do público masculino. Não. Ela vem do feminino mesmo. Vem. O que deixa de fazer sentido na minha cabeça. Menina, você falou, eu fui trabalhar uma vez, fui trabalhar numa escola, fui dar aula, fui prof. Eu cheguei nessa escola, tinha mais tinha mais professoras do que professores. E eu cheguei feliz da vida, falei, não, tô em casa, né? Menina, as professoras, umas nem me olhavam direito, mal cumprimentavam, eu pedia ajuda, não queriam me ajudar. Quem me ajudava eram os dois professores, os dois. Um era um senhor mais velho e tudo. Eles me ajudavam, eles me orientavam. E ali eu senti uma dor. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Eu falei, em vez de me ajudar, claro, teve uma ou outra, mas a maioria não. Sabe? Até eu tive um erro em sala de aula, foi correndo contar para a diretora foi me puxar a orelha. Eu falei, gente, para que isso? Aí eu fiquei em choque de dizer, nossa, é real isso. Eu escutava falar, mas ainda não tinha vivenciado. E daí quando eu vi isso, eu falei, meu, para quê? Pra quê? E isso acontece, né, Rê? E acontece muito. Acontece muito. Você tá ali, você tá fazendo o seu trabalho, o seu melhor, e aquela pessoa às vezes ali atrás de você gorando, ou para não dar certo, ou querendo te detonar, dizendo que não vai dar certo, né? E eu vejo que, na maioria das vezes, tanto são pessoas que talvez não tiveram essa mesma coragem de ser autêntica. Sim. Então, né, é muito mais fácil eu criticar. É muito mais fácil eu a dor dela, né? Eu falo assim, a gente tem que entender, quando vem a crítica... E principalmente crítica não vem com essa crítica construtiva, ainda mais que a gente não pede opinião. Se eu não pedir opinião, não tô perguntando. A gente tá no Instagram, acho que você passa por isso, recebe mensagem, né? Olha, então, que tal você cortar o cabelo? Gente, eu gosto do meu cabelo assim, eu não quero cortar o cabelo, não quero crítica construtiva. Que tal você fazer assado? Não pedir sua opinião, não quer, entendeu? São pessoas, às vezes, muito distantes que é claro que a gente sabe, as próximas, às vezes, vêm ali com a intenção de ajudar, mas essa crítica construtiva, com essa alfinetada, não é legal, não é construtiva. Não é construtiva. Eu acho que, assim, existe a crítica construtiva, ela é bem-vinda, é muito legal. É muito bacana que isso existe, né? Principalmente quem tá no Instagram fica muito exposto, muito vulnerável a isso. Mas... a gente também sabe ver quando a crítica tá sendo construtiva e quando tá sendo uma alfinetada. A crítica construtiva vem com a intenção de te ajudar. Então, tem gente que fala, é só uma crítica construtiva. Não é. Não é uma alfinetada. É uma alfinetada, né? E ainda mais quando a gente não pediu opinião. Eu sou na minha cabeça funciona muito assim. Tipo, se eu não pedir opinião, você pode falar o que você quiser, não tô nem aí. Eu tô brincando com isso, porque acontece, eu acho que muito. Eu vejo isso na minha rede social, acho que você deve ver, encontrar na sua. E igual eu falei, mais do público feminino do que do masculino. Muito! Né? E daí, é o que eu sempre falo, gente, como é que vocês cobram que tenha uma rede de apoio, que mulheres se ajudam, se vocês não se ajudam? Não, é que nem aquelas, uma vez usavam, acho que uma frase lá, todas unidas, não sei o que lá, eu não lembro, todas por uma, acho que tinha uma frase, alguma coisa assim, um tempo atrás. Aí, gente, acontece alguma coisa com a mulherada cai em cima, matando, olha, 1000 pedras, apedrejando. Daí eu falo, gente, não é possível. Aonde tá o bom senso, o olhar, a empatia com a outra pessoa, sabe? De entender. Então, isso me frustra, porque é isso que você falou. A gente vive numa luta constante, né? De se apoiar, de nós poder ser você mesma, de você elevar sua autoestima, e disso e daquilo, mas que não é tão real. Não funciona. Então, eu vejo...
Igual isso que você falou, né? Poxa, pra que tantas críticas? Pra que trazer tantas coisas? E pra que Pra jogar? tanto julgamento. E o engraçado é que normalmente esse julgamento, ele não vem fechadinho numa caixinha pra você. Se puder publicar no outdoor, eu vou publicar no outdoor pra te divulgar. Então, isso não faz sentido tendo esse, querendo, né, esse apoio numa rede feminina e querendo esse apoio dentro do empreendedorismo feminino. Quando a gente fala disso, eu vejo que se mais mulheres procurarem se conhecer, Sim. e até a questão do estilo, ela vem muito nisso, porque ela te traz uma segurança muito absurda. Você sabe o que você tá fazendo, isso te traz É real. uma segurança, autoconhecimento, é bizarro. Às vezes eu até tomo cuidado, porque eu vendo esse serviço, né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas ela vem. Não, mas assim, Muda. Menina, é impressionante. O estilo tem a ver com a tua personalidade. Então, se você conhece o seu estilo, é isso que você falou, é uma segurança. E é claro que tem coisas que nos abalam, mas é mais difícil. Porque a gente coloquei a roupa bonita, que eu gosto, que eu me sinto bem, que eu me sinto bonita, né? Para te receber, para te conhecer, tem todo também um cuidado, um carinho e a segurança de ser você. E quando você tem essa segurança, eu vejo que pode vir crítica de todos os lados. Você até escuta e tal, mas não perde o rumo. Mas não te abala tanto, né? Você não perde o rumo. Porque quando você não se conhece, é muito perdido. Então, se eu falar direito, você vai pra direita. Se eu falar esquerda, você vai pra esquerda. A pessoa fica, né, procurando o rumo de várias maneiras. É verdade. Rê do céu, que... Adoro, nossa, aprendemos um monte de coisa hoje contigo, assim. Que podcast bacana. Adorei te conhecer. Adorei pelo convite. Trocar. De prevenção contra incêndio e empreendedorismo feminino. Tudo um pouco, né? Eu sempre brinco que nós somos mulheres de fase, nós falamos de tudo, né? Mas eu acho legal trazer uma área que eu não conhecia, de trazer esse conhecimento e também dividir tua história com a gente. Te agradeço muito, vou fazer um jogo rápido aqui contigo. Ai, meu Deus, que medo. Não, bem tranquilo. Rê, uma cor que te representa. Laranja. Laranja, adoro. Uma bebida. Água com gás. Água com gás. Nossa, a mulherada nós estamos só na aguinha, né? Viu? Uma comida. Uma comida. Comida que você gosta. Às vezes a gente não para pra pensar, né? Nos nossos gostos. Brigadeiro. Ai, amo! Você é do doce, que nem eu. Queria falar uma salada de fruta, queria, mas a verdade é o brigadeiro. Um estilo. Autêntico, colorido, criativo. O colorido te representa. As cores te representam. E uma roupa que te representa? Vestidos coloridos. Vestidos coloridos. Amei. Feminina e ao mesmo tempo alegre, né? Dinâmica, comunicativa, receptiva. Adorei te conhecer, adorei nosso bate-papo. E quem sabe mais pra frente a gente faz outros bate-papos, né? Tem muito conteúdo aí. Tem muita coisa pra gente conversar. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa troca. E já deixo aqui o convite, vou deixar até publicamente para você ir pro Prevcast, contar um pouquinho para nós também da importância da consultoria de estilo, de você cuidar com a sua imagem e até para como o meu público, né? É um público da engenharia, as mulheres dentro da engenharia, para elas entenderem como elas conseguiriam se posicionar mais e como seria diferente essa profissional, né? Dentro da engenharia. Então, muito obrigada. Claro que eu aceito. Eu vou lá, pode deixar. Vocês vão me ver lá também. Muito obrigada pelo convite, obrigada por essa troca. Obrigada, e fico à disposição se precisar mais vezes. Obrigadão.